Olá, meu nome é Cláudio, atual reitor da Universidade Estadual de Roraima, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento político e institucional da universidade, que hoje tem três eixos estratégicos igualmente fundamentais, que são os eixos de interiorização, inovação e internacionalização. Esses três eixos eles não são apenas slogans, são compromissos públicos assumidos com o Estado de Roraima. Interiorização significando a presença real nos 14 municípios além da capital. A inovação significando produção científica capaz de transformar a realidade regional. E a internacionalização significa a inserção da UER em redes acadêmicas nacionais e globais. E os três eixos exigem orçamento compatível. O orçamento previsto para 2026 é de aproximadamente 104 milhões e 900 mil reais. Mas há um dado que é incontornável. De 75% a 80% desse valor estão comprometidos com folha de pagamento e encargos obrigatórios, como imposto de renda, Instituto de Previdência. Restam cerca de 25% para sustentar ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, mobilidade e expansão territorial. Quando o valor aprovado é inferior ao solicitado pela universidade, como foi o caso atual, em que nós tivemos um corte de mais de 30% do que foi solicitado, o impacto vai recair justamente sobre essa margem. E esse impacto ele é direto. Por quê? Interiorização exige contratação de professores, especialmente temporários, para garantir a oferta regular nos municípios do interior. Sem autorização orçamentária para ampliar o quadro docente, não há expansão de turmas. Sem professor, não há interiorização. A inovação exige bolsas, laboratórios equipados, fomento a grupos de pesquisa e atualização tecnológica permanente. Pesquisa e pós-graduação representam menos de 1% do orçamento total. Essa proporção ela vai limitar a consolidação científica e a internacionalização exige mobilidade acadêmica, participação em eventos científicos, convênios ativos e produção qualificada. Sem recursos para diárias e passagens, e todo mundo sabe quanto custa sair de Boa Vista para outro lugar, a inserção externa diminui. E além da limitação financeira, há entraves administrativos graves. O remanejamento interno de recursos é altamente restrito, a possibilidade de suplementações orçamentárias e financeiras é praticamente inexistente e uma vez aprovado um orçamento comprimido, a universidade tem a mínima capacidade de ajuste ao longo do exercício. Essa rigidez reduz a autonomia da gestão e o reflexo aparece nos indicadores. Avaliações como o ENAD e rankings como o RUF, que é o ranking universitário da Folha de São Paulo, consideram qualidade de formação, produção científica, inserção externa e infraestrutura. Resultado acadêmico exige financiamento consistente. Paralelamente, vieram à tona investigações sobre irregularidades gravíssimas em exercícios anteriores e as apurações tratam de organização criminosa e lavagem de dinheiro. São crimes de alta gravidade e os elementos reunidos indicam desvio de milhões de reais e direcionamento indevido de vagas para cursos como medicina e para concursos internos da universidade. A dimensão dessas investigações revela que a universidade foi utilizada para fins privados e que as ramificações extrapolam o âmbito interno. Não se trata de falhas administrativas isoladas. Trata-se de estrutura organizada com articulação que ultrapassa os limites institucionais. Quando os recursos são desviados no passado e o orçamento é comprimido no presente, o impacto institucional se acumula. A universidade precisa reconstruir credibilidade, fortalecer governança e, ao mesmo tempo, executar um orçamento limitado. A UER cumpre seu papel, executa o orçamento aprovado com responsabilidade fiscal, colabora com as investigações até o completo esclarecimento dos fatos e mantém o funcionamento regular. Mas é necessário afirmar com clareza política. Interiorização exige contratação e estrutura. Inovação exige investimento científico contínuo. Internacionalização exige mobilidade e inserção qualificada. E esses três eixos dependem de decisão orçamentária estratégica. A decisão sobre o orçamento é a decisão sobre o futuro da Universidade Pública de Roraima.
Semana passada nós tivemos o primeiro evento oficial da universidade, o Encontro Pedagógico, e esse encontro pedagógico acontece em um movimento decisivo para a UER. Os resultados recentes do ENAMED 2025 funcionaram como um sinal objetivo e emblemático de algo que já vinha sendo percebido internamente. Indicadores educacionais não expressam avaliações isoladas. Esse resultado mostra uma dimensão maior. Ele aponta um ciclo institucional marcado por desvios graves que exigem enfrentamento direto, responsável e exigem correção radical. A imensa maioria das pessoas que constroem a UER todos os dias atua com seriedade, dedicação e envolvimento real com a universidade pública, inclusive em condições adversas. A UER seguiu funcionando porque essas pessoas sustentaram a sua missão acadêmica enquanto alguns a usavam nas sombras em proveito próprio. Os problemas se instalam quando a educação deixa de orientar as decisões do cotidiano universitário e passa a servir a interesses opostos ao plano de desenvolvimento institucional. Quando isso ocorre, os efeitos aparecem de forma concreta, na formação, na credibilidade pública, no respeito da sociedade. E faço aqui uma explicação necessária. Quem esteve na gestão como eu, na vice-reitoria, e antes de mim, o professor Elemar, atuou com base nos instrumentos formais disponíveis à época. Relatórios administrativos, documentos oficiais e pareceres do Tribunal de Contas apresentavam a regularidade formal. Esses mecanismos, naquele contexto, encobriam práticas que depois se revelaram profundamente lesivas à universidade. O que veio à tona posteriormente foi a existência de um conluio estruturado, um arranjo deliberado, planejado e persistente para camuflar, desviar e manipular. Falamos de desvio de milhões de recursos públicos. Falamos de direcionamento indevido de vagas em concursos e em cursos de alta demanda, como medicina. Falamos, enfim, de uso privado de uma instituição pública. Falamos de investigações que tratam de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse conluio envolveu pessoas do meio acadêmico e de outras esferas de poder. Uma minoria desprezível, parasitária e perniciosa que corroeu a universidade e produziu danos profundos. Suas ações estão hoje desveladas, documentadas e em investigação. A atual gestão seguirá até o fim na apuração, na responsabilização e na correção institucional dentro de tudo que for administrativamente possível. Até o encerramento do mandato em 2027, a UER passará por um processo firme de separação do joio e do trigo. Quem vive a universidade, quem trabalha com seriedade, quem honra o ensino, a pesquisa e a extensão, seguirá fortalecido. Quem a utilizou como instrumento em benefício próprio, responderá nos limites da lei e do devido processo. Falamos hoje, portanto, de outra realidade. A UER mudou. Assumimos diretrizes claras: organizar a casa, fortalecer a governança, corrigir distorções, recolocar o projeto acadêmico no centro das decisões. Isso constitui princípio de gestão, um princípio orientado à proteção da universidade, à valorização das pessoas comprometidas e ao cumprimento rigoroso da função pública. Esse processo exige paciência, perseverança e firmeza. Instituições sólidas se constroem com método, estabilidade e confiança. Quando os objetivos de uma universidade são distorcidos, o prejuízo ultrapassa o aspecto financeiro. Recursos financeiros podem ser recuperados. O tempo das pessoas, esse não. Perde-se o tempo de quem estudou, de quem ensinou, de quem trabalhou e acreditou na UER. Esse tempo foi usurpado junto com o dinheiro público. Esse tempo ninguém devolverá. Cada um de nós pode não estar aqui amanhã. A finitude da vida chega, mais cedo ou mais tarde. A sabedoria popular, transmitida desde os antigos provérbios ibéricos, lembra de forma simples aquilo que tantas tradições repetem: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Essa lembrança que atravessou séculos de experiência humana reforça algo essencial. Tudo passa, inclusive o tempo que nos é dado para viver e agir. Mas a universidade permanece. Nosso dever é cuidar dela no tempo que temos, com rigor, lucidez e compromisso público. As sindicâncias internas atuam como instrumentos formais de apuração e responsabilização. Seus encaminhamentos se articulam com o Conselho Universitário, instância deliberativa máxima, responsável por assegurar decisão colegiada, legitimidade e estabilidade institucional. E a atuação firme e equilibrada do vice-reitor, professor Edson Damas, constitui um dos pilares da condução desse processo até 2027. Essas ações consolidam uma UER organizada, academicamente consistente e socialmente responsável. O orgulho de ser UER se expressa na qualidade do ensino, no fortalecimento da
pesquisa, nos projetos de extensão, na inovação pedagógica, na interiorização responsável e na ampliação da inserção internacional. A Semana Pedagógica marcou simbolicamente essa travessia. Ela expressou um compromisso com a reconstrução, com a verdade e com o futuro. A universidade avança quando opiniões fundamentadas e construtivas são apresentadas, debatidas e devidamente encaminhadas, por meio de representações legítimas no CONUNE, o espaço decisório da instituição. A universidade avança quando o projeto acadêmico se sobrepõe a vaidades, antipatias e interesses pessoais. É no exercício institucional e coletivo que se distingue quem vive a universidade de quem apenas a ocupa. Devemos garantir a responsabilidade e compromisso público como critérios permanentes de pertencimento institucional e como base para a reconstrução da UERJ. Nesse horizonte que ultrapassa o imediato, vale lembrar o Eclesiastes. Há um tempo para cada coisa, um tempo para construir, um tempo para cuidar, um tempo para corrigir rumos e um tempo para colher. O sentido último desse tempo, quando vivido com inteireza, é simples e profundo. Que possamos ser felizes no trabalho que realizamos, no compromisso que assumimos e na obra coletiva que ajudamos a sustentar. Sigamos, portanto, com orgulho de ser UER, a Universidade Roraimeira.